A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Elias Teodoro. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jasson. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson Júnior. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Isaías. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E sejam muito bem-vindos nossos visitantes, bem-vindos também os nossos queridos alunos. E não se esqueça também de participar através dos comentários. E aproveitem para curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, amados irmãos, hoje nós estudaremos a lição de número 10 da CPAD, o terceiro trimestre de 2025. Que tem como título A Expansão da Igreja. Vamos orar, irmãos, para iniciar nossa aula. Pai, nós te damos graça por esse momento. Pedimos ao Senhor que ministre ao nosso coração, que sejamos edificados, que o Senhor possa alcançar os corações dos ouvintes, ó Pai, nesse dia. Faça as suas obras, ó Pai, seja conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossos corações. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu sou a Denise. Eu sou o Gleison. E nós estamos aqui para a leitura bíblica em classe. Muito bem, no texto áureo diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Na verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. E o nosso texto bíblico se encontra lá em Atos 8, do versículo 1 ao versículo 8 e do versículo 12 ao versículo 15. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe às cidades de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Tchau, tchau. Fique com Deus. Bom, queridos irmãos, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos abordar a igreja diante da perseguição. O segundo tópico, a igreja que evangeliza. E o terceiro e último tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Nossos objetivos nessa lição são apresentar como a perseguição contribui para a expansão da igreja primitiva, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização e enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Começando por Jerusalém, conforme Lucas escreveu no Evangelho, no capítulo 24, versículo 47, e Atos, capítulo 1, versículo 8, ele foi cumprido. Era hora de dar continuidade geográfica e a orientação de Jesus, mas nenhum movimento se fez pelos discípulos sem que fosse compelido pela ira dos homens.
vemos mais um exemplo da fusão dos planos dos homens com os planos de Deus. A morte de Estevão não saciou a sede dos assassinos. Agora, fariseus e saduceus, sacerdotes e o povo voltava-se contra a igreja recém-nascida. O efeito ocasionado não foi apagar o fogo do evangelho, mas acendeu ele em vários lugares. Só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os discípulos dispersos transformaram-se em muitos evangelistas, pregando por toda a Judéia e Samaria. Os esforços de um deles foi registrado. Filipe, um dos 7 diáconos, levou o evangelho a Samaria. Demonstrações miraculosas de um caráter pentecostal acompanharam o trabalho de Filipe. Multidões agora o recebiam com alegria o evangelho completo, proclamado por um discípulo de Jesus. Vamos ao nosso primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. Evangelista Jasson, Atos 8:1 diz que naquele dia fez uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Essa perseguição fragmentou a igreja? Essa perseguição não foi capaz de trazer essa fragmentação ou essa separação da igreja cristã primitiva. Nós vamos ver que, mesmo um pouquinho antes de Estevão ter sido morto, já havia uma perseguição mais amena ali para os apóstolos. No caso de Pedro, no caso de João, inclusive mais adiante ali em Atos, no capítulo 5, no versículo 40, o texto diz que eles foram açoitados. Mas agora a perseguição ou a pressão ela aumenta em relação à igreja, onde muitos ali foram dispersos, mas como Deus ele tem os seus planos maravilhosos. O texto da palavra do Senhor diz que aqueles discípulos ou aquela igreja, aqueles irmãos que foram dispersos, eles foram por toda a parte pregando a palavra de Deus com ousadia, anunciando a palavra do Senhor, e cheios do Espírito Santo, eles começaram a ganhar muitas vidas para o reino de Deus, fazendo sinais e fazendo milagres. Também nós vamos ver que essa intensidade da perseguição, ao aumentar, não fez com que a igreja temesse. Pelo contrário, ela continuou cheia de coragem, ela continuou unida, ela continuou uma igreja que não perdeu a sua essência, ela não se isolou, ela não se fragmentou, mas ela permaneceu atuante, ganhando vidas. Um exemplo para nós nos dias de hoje, um exemplo para a igreja do Senhor no Brasil, para a igreja do Senhor no Ocidente. Nós sabemos perfeitamente que a igreja do Senhor, nós hoje vivemos um tempo, podemos dizer assim, de calmaria, de tranquilidade aqui no Ocidente, mas sabemos que há muitos irmãos que estão sofrendo perseguição, há muitos irmãos em outras nações, em outros povos que estão sofrendo arduamente a perseguição, e nós vivemos um tempo de calmaria, podemos dizer, porém sabemos que a qualquer momento ou a qualquer instante nós também poderemos passar por essas perseguições, por essas afrontas, e nós devemos tomar o exemplo da igreja primitiva para permanecermos firmes, vencendo as perseguições, vencendo as lutas e sendo uma igreja unida em prol do Evangelho de Cristo. Qual seria então a nossa postura diante de uma perseguição da igreja brasileira? Então, Diácono Gilson, a postura da igreja brasileira, ela deve seguir o exemplo da igreja primitiva. Ser uma igreja forte, ser uma igreja determinada, mesmo que eles ali, alguns fugiram, foram dispersos, mas eles se mantiveram na presença do Senhor, tendo a palavra de Deus, a oração, como fatores fundamentais para a sua vida. Eles deram frutos, semeando a palavra, pregando a palavra. A igreja brasileira não deverá se intimidar diante de nenhuma perseguição, como também a igreja no mundo. A igreja do Senhor, que professa a fé em Cristo em todos os lugares, deve permanecer fiéis a Cristo, orando em todo o tempo e sabendo que Jesus é o dono da igreja. A palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Baseado nisso, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, estará nos ajudando, nos fortalecendo para continuarmos sendo a igreja do Senhor na terra. O texto base da nossa lição diz que Saulo ele consentia na morte de Estevão, significando que ele concordava com a morte e de como que ela foi executada. A igreja lamentou a morte de Estevão, e a gente pode dizer que a igreja ficou em luto, concorda?
É isso aí, pastor Elias. Nesta passagem, nós vemos numa igreja em luto por causa da morte de Estevão. Houve uma repercussão muito grande por causa da morte de Estevão e, ao mesmo tempo, a partir deste ponto, houve uma perseguição à igreja primitiva. O texto diz que apareceram uns varões crentes, piedosos, que foram lá pegar o corpo de Estevão e lamentaram o corpo de Estevão, trazendo ali todo o cuidado com os irmãos. Sepultaram Estevão. E mesmo diante das perseguições, dos riscos, eles foram lá com ousadia para enterrar o corpo de Estevão. Mas me chama a atenção aqui neste texto que eu fui pesquisar sobre este versículo, Atos capítulo 8, versículo 2, que diz que esses varões piedosos foram enterrar Estevão, e me chamou a atenção a palavra enterrar, que neste contexto, no grego, esta palavra está ligada à agricultura, que tem a palavra em grego que é zugkomizo, a palavra grega, que ela tem um sentido agrícola de colheita. Aí o comentarista, ele diz que irônico, um verbo usado para colheita ser empregado aqui neste texto. Ele faz essa aplicação, dizendo que a morte de Estevão foi uma semeadura no reino de Deus. Aí a morte de Estevão foi o marco. A partir daquele momento, iniciou-se uma das maiores colheitas do Evangelho de Jesus Cristo. Foi a partir dali que os irmãos começou a grande perseguição e eles foram perseguidos e eles fugiram para vários lugares pregando o evangelho com ousadia. E faz muito sentido na era dos mártires, onde também houve grande matança ali nos coliseus. Quanto mais os crentes morriam ali, mais a igreja crescia. E também ali naquele momento houve uma das maiores colheitas no reino de Deus. Pois bem, a igreja primitiva ela é um exemplo para nós de como se portar diante de uma perseguição. Embora a perseguição ela causa nos perseguidos uma pressão social e psicológica muito grande, mas nós vemos aqui que em nenhum momento a igreja, os irmãos, eles entraram em desespero. Prova disso é que eles se dispersaram, mas continuaram a proclamar o evangelho. A igreja estava triste, estava em luto, sim, morreu um membro querido. Morreu Estevão, um jovem poderoso em Deus, cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa que também eu quero enfatizar aqui, algo que deve ser relevante para que nós suportemos as perseguições como a igreja primitiva, é que esta igreja era uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito Santo. Isso ajudou os irmãos a se portar de forma coerente com as Escrituras diante da perseguição. Jesus havia ensinado que os discípulos sofreriam perseguições. Ele disse, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo a igreja primitiva como exemplo para nós, cristãos da atualidade, então nós precisamos se comportar da mesma forma diante da perseguição. O desespero não deve fazer parte da nossa vida em momento algum. A igreja estava ali firme, triste, mas firme. Embora muitos cristãos atuais, eles desanimam, perdem a fé diante da perseguição, mas o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo da igreja primitiva. Nós precisamos ter esta convicção de que nós não estamos desamparados. Então não há motivo de desespero. Então nós precisamos, em meio às perseguições, seja quais forem, nós precisamos mantermos firmes e fazermos a obra de Deus. Eles foram dispersos, mas pregavam a Cristo aonde eles iam. E a igreja crescia cada vez mais. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e estamos aqui para mais um Caminhando pela História. E vamos falar sobre a história da perseguição aos cristãos. O próprio Jesus foi perseguido, torturado e crucificado. Não foi à toa que Jesus advertiu seus seguidores, dizendo: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Descrito em João 15:20. A hostilidade ao cristianismo é vista como um fruto do antagonismo entre o mundo caído e Deus. O apóstolo Paulo define o ser humano em pecado como inimigo de Deus, como diz em Romanos 5:10. Sendo assim, a perseguição aos cristãos é interpretada como uma extensão da rejeição do mundo a Deus e a sua obra. O martírio e a oposição não são vistos apenas como tragédia, mas também como instrumento de crescimento e purificação. O teólogo Tertuliano, já nos primeiros séculos, resumiu esse paradoxo. O sangue dos mártires é a semente da igreja.
A perseguição aos cristãos começou ainda nos tempos apostólicos, dentro do próprio contexto judaico. Os líderes religiosos judeus viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça, mas até o momento ainda não havia uma perseguição religiosa por parte do Império Romano, que inicialmente enxergava o cristianismo como uma mera seita do judaísmo. Porém, o crescimento da igreja não passou desapercebido pelo Império Romano. Após algumas décadas, os romanos começaram a perseguir os cristãos. Nesse sentido, a primeira perseguição aos cristãos provenientes de Roma foi liderado pelo imperador Nero na década de 60 depois de Cristo. Nero culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64 depois de Cristo. E alguns cristãos foram decapitados, outros devorados por feras, outros crucificados e outros usados como luminárias humanas, ao serem incendiados nos postes que iluminavam os jardins e as ruas da cidade. Foi no governo de Nero que os apóstolos Paulo e Pedro morreram pela causa do Evangelho. Na década de 90 depois de Cristo, os cristãos foram vistos como um problema pelo governo de Domiciano, pelo fato deles se recusarem a prestar culto ao imperador. Alguns foram mortos, enquanto outros foram presos e exilados. Foi durante a perseguição de Domiciano que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Já o imperador Diocleciano resolveu trazer a antiga glória de Roma e promoveu a maior perseguição de todas contra os cristãos. Essa perseguição foi cruel, sistematizada e abrangeu todo o território romano. Mas mesmo assim, foi durante as perseguições imperiais que a igreja cresceu muito e se organizou de forma católica. Isso é, universal, contando com um cânon completo da Bíblia, ou seja, Antigo e Novo Testamento, com um credo bem definido e uma liderança oficial. E depois de praticamente 300 anos de muita perseguição, os cristãos começaram a professar sua fé em um contexto de paz. Quando o imperador Constantino, após tomar o poder de Roma, assinou o Edito de Milão, que colocou um fim à perseguição aos cristãos no Império Romano. Mas a pergunta que fica é: quando a perseguição aos cristãos terminará? Os santos devem repousar na soberania de Deus, sabendo que a perseguição aos cristãos chegará ao fim quando completar o número daqueles que devem ser mortos pela causa do Evangelho. E isso descrito em Apocalipse 6, do 9 ao 11. E quando esse dia chegar, o povo de Deus será vindicado, e o mundo conhecerá a ira do Cordeiro, que está em Apocalipse 6, do 15 ao 17. A missão Portas Abertas destaca que a perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição, que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte da vida normal de um cristão. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como o movimento das ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de fora da igreja, como também, tragicamente, forças de dentro da igreja. Nós, no Ocidente, temos desfrutado no início do terceiro milênio um longo período de liberdade religiosa. No entanto, a história nos ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. Eu espero que esse conteúdo esteja edificando a sua vida, que Deus abençoe você e até mais. A mensagem dos apóstolos era centrada na palavra de Deus. Conforme o texto de Atos, capítulo 8, versículo 4, diz que os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós entendemos que o segredo do sucesso daquela igreja primitiva era o valor dado à palavra. E nós vamos ver isso em alguns textos em Atos, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em Atos capítulo 6, versículo 4, quando na instituição dos diáconos, o texto diz que os apóstolos, eles deveriam se ocupar prioritariamente com o ministério da oração e da palavra. Portanto,
Os cristãos que foram dispersos por diferentes lugares não paravam de falar as boas novas de salvação. E essas boas novas automaticamente estavam ligadas à palavra de Deus, à mensagem da palavra de Deus. Paulo, um dos futuros apóstolos de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele diz que a mensagem da cruz, ela era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E era esta mensagem que a igreja do Senhor saiu espalhando a semente, a palavra de Deus, que trouxe libertação a muitas vidas. Foi justamente a fidelidade a esta mensagem que resultou em muitas conversões, em muitas curas, em muitos milagres. Portanto, a igreja primitiva dava esse valor. Era uma pregação centrada na palavra de Deus. E novamente, aplicamos também para a igreja de hoje. As nossas igrejas, a igreja local, a igreja de Jesus Cristo na terra, ela deve dar o valor à palavra, porque é a palavra de Deus que transforma o homem, que livra o homem do pecado, que fortalece também a igreja e que nos dá ânimo para continuar a nossa caminhada. Filipe, na dispersão, ele seguiu para Samaria, além de pregar a Cristo. O seu ministério, ele assemelhava-se com o ministério de Cristo. A gente pode observar que, além de salvação, houve curas e libertação. O evangelista Jasson disse que a mensagem dos discípulos era centrada na palavra. A mensagem de Filipe era centrada em Cristo. A centralidade em Cristo no ministério de Filipe é claramente demonstrada no texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregar a Cristo e o nome dele é pregar tudo o que Cristo é e representa. Quando se tratava da pregação no contexto da igreja primitiva, a mensagem era centrada na cruz de Cristo. Tinha como tema central a sua morte, a sua ressurreição e a glorificação de Cristo. Tanto os apóstolos como os demais crentes demonstravam nas suas vidas o testemunho que Jesus Cristo continuava vivo. A cura dos doentes, a libertação dos oprimidos pelo diabo em solo samaritano por meio da pregação de Filipe era uma prova incontestável de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então todos os milagres, tudo aquilo, as maravilhas que era operada por Filipe e pelos apóstolos, eram feitas através do nome de Jesus Cristo. Havia a centralidade. Então a morte, a ressurreição e a glorificação de Cristo eram os pontos centrais da pregação dos apóstolos e também da pregação de Filipe. Então por isso, nós vemos em Atos todas essas maravilhas que eram operadas e eram operadas pelo poder do Espírito Santo através do nome de Jesus Cristo. Bom, queridos irmãos, então chegamos ao último tópico da nossa lição, que vai falar sobre a igreja que dá suporte à evangelização. E nesse tópico, nós temos algumas perguntas feitas pelos irmãos da nossa igreja aos nossos professores. Vamos então ver quais são essas perguntas. A paz do Senhor, meu nome é Lucas e eu tenho uma pergunta para o evangelista Jasson. Evangelista, como que a igreja local pode apoiar e dar suporte na missão de evangelização? Muito bem, vamos responder a essa pergunta com pelo menos 3 respostas. A primeira, a igreja local, ela deve estar preparada para apoiar grupos evangelísticos, missionários enviados, primeiramente através da oração. Assim como a igreja em Jerusalém, quando soube que havia ali um movimento acontecendo em Samaria, ela enviou Pedro e João para aquele local e lá eles oraram em favor daqueles irmãos e eles receberam o Espírito Santo. Isso mostra que a oração ela é fundamental para dar suporte no trabalho de evangelização e no trabalho de missões. Nós vamos ver que o trabalho de evangelização, a obra missionária, é uma obra espiritual, é uma obra que não depende exclusivamente da força ou da vontade humana, mas por ser uma obra espiritual, uma guerra travada entre o reino de Deus e o reino das trevas, a igreja precisa dar esse suporte através da oração. Toda a igreja reunida, ministérios de intercessão em favor também desse trabalho de evangelização. E a segunda resposta também que podemos dar é a questão do suporte teológico. Ninguém pode se aventurar a ir para um campo missionário, a um trabalho evangelístico, sem ter o conhecimento da palavra de Deus, sem ter um embasamento bíblico.
Afinal de contas, eles vão falar a palavra de Deus. E para isso é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. E como uma terceira resposta também, nós podemos dizer que a igreja precisa dar suporte ao trabalho de evangelização através de recursos financeiros, através de oferta, através de contribuição. Nós não podemos deixar jamais um evangelista ou um obreiro ir ao campo sem ter este recurso. O próprio apóstolo Paulo, ele foi um obreiro do Senhor que em muitas situações dependeu das contribuições. Temos o exemplo de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20, aonde ele recebeu oferta de uma igreja a qual ele havia fundado, a igreja de Filipos. E ele reconhece o valor daqueles irmãos, ele reconhece a importância do valor financeiro na obra de Deus. E a igreja hoje também tem essa necessidade de apoiar aquela pessoa que tem uma chamada, aquela pessoa que tem uma vocação, através do recurso financeiro. Portanto, a oração, o suporte teológico e os recursos financeiros são fundamentais para que a igreja consiga ajudar e contribuir para o fortalecimento da obra de evangelização. Paz do Senhor, meu nome é André e agora eu vou estar fazendo uma pergunta para o diácono Gilson. Como era realizado o trabalho de discipulado pela igreja primitiva? Bom, o livro de Atos traz alguns vislumbres de como era esse discipulado na igreja primitiva. E nós vemos que os apóstolos, eles detinham o evangelho, a essência do evangelho. Foi através deles que trouxe o ensino para a igreja primitiva, e eles mesmos treinaram outros líderes para este trabalho. Visto que eles tinham a interpretação, a revelação do evangelho, das escrituras do Antigo Testamento, e tiveram também o ensino direto do Senhor Jesus e presenciar os seus milagres, sua morte e ressurreição. E eles tinham como objetivo o crescimento espiritual, a maturidade e o crescimento da igreja. E naturalmente, esses ensinos dos apóstolos, eles buscavam seguir a Cristo, seguir o exemplo através destes ensinos. Isso fazia parte do discipulado. Outra coisa que nós vemos também é a comunhão, que fazia parte. Nós vimos que havia entre os irmãos ali uma comunhão no partir do pão, no compartilhar dos seus recursos, trazendo assim na igreja primitiva ali uma demonstração de amor, de unidade da igreja. E esse discipulado através dos discípulos e de quem eles estavam treinando também para ajudar outras pessoas, discipular outras pessoas, tinha como esse objetivo o desenvolvimento integral do crente, tanto em conhecimento da palavra, quanto em caráter, prática da fé e maturidade cristã. E além disso, o discipulado também ele tinha como objetivo também propagar o evangelismo. A pessoa, quando se convertia a Cristo, automaticamente ela se tornava ali um propagador do evangelho, das boas novas de salvação, trazendo assim o crescimento não só de maturidade espiritual do crente, mas também o crescimento da igreja, acrescentando mais membros à igreja. Mas trazendo para os nossos dias atuais, a Bíblia diz que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. E a igreja precisa seguir o exemplo desta igreja primitiva em relação ao discipulado. Nós temos visto na igreja brasileira uma situação um pouco diferente do que nós vimos na igreja primitiva de Atos. Nós vimos uma igreja superficial que ela não dá suporte para um crente viver o evangelho de Jesus Cristo na sua essência. O que é ser crente? Graças a Deus nós reunimos numa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, precisamos ressaltar isso, que é uma igreja que tem uma estrutura voltada para isso, uma estrutura que nós aprendemos aqui o que é ser crente, nós somos confrontados o tempo todo, nossos conceitos são mudados, são renovados, nós temos um compromisso, uma estrutura voltada toda para todas as faixas etárias, homens, mulheres, jovens, criança, departamento, tudo voltado para esse discipulado, para que nós tenhamos o crescimento espiritual, o crescimento, chegamos à maturidade cristã. Mas infelizmente, irmãos, veja bem, uma pessoa se converte a Jesus, ouve as boas novas do evangelho, tem experiência com Jesus, mas ele chega numa igreja que não tem esse suporte. É uma igreja que tem o foco em tantas coisas, mas não tem o foco não é o discipulado, o ensino do que é ser crente. As igrejas hoje estão preocupadas com tantas coisas triviais, com construções, com eventos, com dinâmicas, com músicas, com danças, luzes, com muitas coisas, mas a essência do evangelho, do discipulado, o que nos ensina a ser crente fiel, é a estrutura, a igreja que nos traz essa firmeza, porque isso traz muita confusão no meio da igreja, porque ser crente
crente não é fácil. Nós precisamos ser confrontados e é a igreja que traz esse confronto pra gente. E é a igreja que traz esse suporte para nós vivermos o evangelho de Jesus Cristo como ele deve ser vivido, na sua forma, na sua integralidade, vivendo a santidade, o temor do Senhor, tendo o caráter cristão, estando assim a nossa vida, a nossa esperança voltada, porque se acontecer qualquer coisa no nosso país, uma perseguição, qualquer coisa, nós vamos estar preparados, maduros, com a maturidade cristã, preparados para qualquer coisa. E esse é o papel da igreja, trazer esta maturidade cristã a todo crente, a todo novo convertido. A paz do Senhor, meu nome é Osmar. Gostaria de fazer a pergunta para o evangelista Isaías. Qual é a visão dos apóstolos em relação ao recebimento do Espírito Santo? A visão apostólica com relação ao recebimento do Espírito Santo está evidente em Atos capítulo 8. O texto diz que quando os apóstolos tomam ciência de que Samaria recebera a palavra do Senhor, eles enviaram para lá Pedro e João. E Pedro e João, nesse trabalho de discipulado, uma das coisas que fica evidente nesse texto é que eles oraram pelos novos discípulos para que recebessem o Espírito Santo. Então, na visão apostólica, o discipulado fica incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Então, todos os novos convertidos precisam estar cientes de que precisam receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado no ato da salvação. A Escritura é clara com relação a isso. Mas o que nós estamos tratando aqui é do recebimento do poder do Espírito Santo que foi prometido por Cristo e acontecer em Atos, logo no início da igreja. Então é desta segunda bênção que assim nós tratamos, nós pentecostais. É esta capacitação do Espírito Santo que vem sobre nós com a finalidade de nos capacitar para viver uma vida cristã autêntica. Então, só reiterando aqui, que na visão apostólica o discipulado ele fica incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8 está evidenciado com o envio do apóstolo Pedro e do apóstolo João para acompanhar os novos convertidos em Samaria, e eles oram por eles para que eles recebem o Espírito Santo. E os apóstolos oraram pelos discípulos, para os novos convertidos, para que recebessem o Espírito Santo. Olá, queridos, vamos pensar um pouco sobre a expansão da igreja na aula de hoje. Nós vivemos em um tempo cuja ênfase é o movimento de crescimento de igreja. Cada hora surge um novo método, uma nova forma, um novo programa que faz a igreja crescer. Não falta propagandas vendendo essa imagem. Quer fazer sua igreja crescer? Nós temos a resposta para você. Isto é feito a fim de atrair as pessoas para uma forma, um jeito que pode funcionar em uns lugares e talvez não em outros, mas a verdade é que a maioria dos pastores estão atrás de alguma coisa que faça sua igreja crescer. Eles querem arrumar alguma coisa para tirar a sua igreja do ostracismo, da vida monótona, da falta de atividades que atraiam as pessoas. Muitas igrejas se tornaram mundanas para atrair pessoas do mundo, e isso é um problema, porque ela tem que fazer constantemente atividades e programas mundanos para atrair essas pessoas. E depois precisa continuar reinventando a roda para continuar criando programa em cima de programa, atividade em cima de atividades, a fim de manter essas pessoas na igreja, porque senão elas vão embora atrás de um outro entretenimento. Essa é uma cultura do clientelismo, é uma cultura do consumismo religioso. É a ideia de que o cristão é um consumidor e a igreja precisa ofertar a ele a melhor oferta. O culto precisa ser extraordinário, precisa agradar as pessoas, é a chamada igreja amigável, a fim de atrair as pessoas para que possam estar no ambiente da igreja. Tudo isso é balela e isto não tem nada a ver com a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A lição de hoje, em Atos 8, mostra perfeitamente
qual é a estratégia do Espírito Santo? Primeiro, a igreja primitiva não tinha nenhum programa de evangelismo. Ela não tinha nenhum treinamento, teoricamente, de evangelismo. Ela não tinha um método de crescimento. Ela não tinha uma meta para alcançar tantas mil pessoas em certo tempo. Ela não tinha reuniões de estratégia para definir qual lugar ia evangelizar, qual método de evangelismo iam utilizar, qual era a reunião que iriam utilizar e como iriam atingir as pessoas aonde elas estavam. Pelo contrário, essa igreja não faz absolutamente nada sem a ação do Espírito Santo. O autor de Atos, que é Lucas, e escreve Atos para se referir aos atos do Espírito Santo, deixa claro de que tudo quanto acontece no livro de Atos é uma ação exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz todas as coisas, operando, instruindo os apóstolos, despertando, motivando, revelando, pegando Filipe de um lugar e transportando para outro, depois chega de lá, o Espírito Santo transporta ele de uma cidade para outra, ele aparece em outro lugar pregando o Evangelho. Aqui, o Espírito Santo está usando a perseguição para expulsar a igreja de Jerusalém. Veja, o método que Deus está usando não é um método tão favorável assim à igreja inicialmente. Ele está usando a perseguição para que os crentes saiam de Jerusalém e vá para outras cidades. Era uma forma de impulsioná-los para que, cheio de alegria e de autoridade, pudessem pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como foi a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo usa a perseguição e expulsa os crentes de Jerusalém, e o texto diz que por onde eles iam passando, iam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Que estratégia maravilhosa! Agora os crentes têm que sair do seu comodismo e sair para fora das suas paredes para pregar o Evangelho a todas as nações. Até então, a ideia até os confins da terra era apenas um projeto de gaveta, porque a igreja havia alcançado Jerusalém, estava lá. Agora, Filipe, então, desce para Samaria para operar a obra de Deus. Veja como Deus faz. Deus levanta um diácono, escolhido entre dos 7, dá a ele o poder do Espírito Santo, e ele chega em Samaria pregando a Jesus Cristo e o reino de Deus, e ele opera as obras maravilhosas de Deus, prodígios, milagres, libertação. Ou seja, ele prega o Evangelho no poder do Espírito Santo. Isso atrai as multidões, as pessoas são convertidas. Filipe, então, comunica à igreja de Jerusalém que envia os apóstolos para vir e orar pelas pessoas que estavam convertidas, batizando elas, e elas são cheias do Espírito Santo. Então vejam, é simples, é a pregação do Evangelho, mais o batismo em águas e o recebimento do poder do Espírito Santo, que promove essas pessoas para também testemunhar a outros. Veja que fórmula simples de pregação. A pregação é pregada, as pessoas se convertem, elas são batizadas e depois elas são cheias do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo prepara aqueles que são batizados para também pregar o Evangelho a outros. Quando a gente olha para Filipe, veja o que o texto fala sobre ele. O texto diz que ele pregava a palavra de Deus. Que coisa linda! A pregação das Escrituras era o conteúdo da pregação de Filipe. Filipe não pregava qualquer outra coisa, ele pregava exclusivamente a palavra de Deus. Era uma pregação focada nas Escrituras, coisa que a gente hoje pouco vê. Aquela pregação bíblica em que o texto é pregado, em que o texto é explicado e em que o texto é aplicado. Hoje as pessoas estão pregando novidades, estão pregando coisas empolgantes, mas não estão pregando as Escrituras. E o único poder que a pregação tem é o poder da palavra de Deus. O meio pelo qual usamos para falar ao coração dos homens é a palavra de Deus. As Escrituras contêm todos os elementos para a salvação daqueles que ouvem a palavra de Deus. Deus escolheu um método para salvar a humanidade. Paulo diz em Romanos 10
que Deus escolheu salvar o homem pela pregação do Evangelho, dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Não ouvir motivação, não ouvir qualquer conceito, mas ouvir exclusivamente a palavra de Deus. A ação do Espírito Santo sempre vai terminar na pregação da palavra de Deus. Aonde não tem pregação, também não tem a atuação do Espírito Santo. A palavra é a espada do Espírito, e uma igreja verdadeira prega unicamente a palavra de Deus. Ela é um instrumento, ela é a única autoridade e ela é a única fonte que temos para ensinar as pessoas sobre a vida eterna. Outra verdade importante é que essa pregação era focada na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, as igrejas nem falam mais no nome de Jesus. Elas cantam expressões como você, como qualquer outra expressão que substitui a Jesus, mas o nome de Jesus pouco se é falado ou pregado na igreja. A pregação de Filipe é a história da cruz. É mostrar para os homens que eles precisam se arrepender de seus pecados, que eles precisam receber o perdão de Deus através da cruz de Cristo. É a palavra da cruz, é a palavra do Jesus crucificado e que foi ressuscitado e que subiu ao céu e que voltará para buscar a sua igreja. Filipe estava pregando o reino de Deus, estava pregando a verdade da salvação em Jesus Cristo. Toda pregação bíblica precisa enfatizar a salvação por meio de Jesus. Toda pregação precisa exaltar a Jesus Cristo. Não importa sobre o que nós estamos falando ou ensinando. O resultado de tudo isso, a conclusão clara é que aquilo tem que promover a Jesus Cristo, não a nós, não as nossas necessidades, mas a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, uma pregação que não exalte a Jesus Cristo não terá nenhuma utilidade. Não será de valor para a alma das pessoas, para o seu crescimento espiritual, embora você possa tirar esses princípios das Escrituras. Mas se esses princípios não conduzir você a Cristo, essa pregação é inválida, é superficial. Não importa se seja engraçada, não importa se atrai as pessoas, não importa o resultado que ela produz. Se ela não exalta a Cristo, esta não é uma pregação que Deus abençoa. Outra questão importante é que ele prega as Escrituras, ele tem Jesus como centro da sua pregação, o Evangelho é o centro da sua mensagem e ele prega isto no poder do Espírito Santo. Não terá valor algum se pregarmos as Escrituras, enfatizarmos a Cristo e se não houver a manifestação do poder do Espírito Santo sobre aqueles que estão ouvindo a pregação. O que evidencia de que as Escrituras foi ensinada, de que Jesus Cristo foi exaltado, é quando Deus confirma esta pregação com a manifestação do poder do Espírito Santo. A unção de Deus precisa capacitar a cada um de nós para pregar a palavra de Deus. E se a gente não tiver a unção do Espírito Santo sobre nós, quanto mais prega, pior fica. Quanto mais ensina, pior fica. Uma pregação sem a unção do Espírito Santo mata em vez de dar vida. Nós precisamos outra vez de um avivamento, de um sopro do Espírito Santo sobre nós, para que possamos pregar o Evangelho com poder. E cada vez que pregarmos, as pessoas dizerem assim: Deus está falando conosco por meio desta palavra. As pessoas precisam estar convencidas de que Deus é quem está ministrando ao seu coração por meio do pregador. E isso só se faz com a operação dos grandes feitos de Deus por meio da ação do Espírito Santo. Um evangelho sem poder não presta para nada.
Pregar sem o poder do Espírito Santo é fútil, é egoísmo, é soberba, porque nós estamos indo pregar na força da carne, usando a nossa capacidade, e isso não tem valor algum no reino de Deus. Só o poder do Espírito Santo pode nos ajudar a pregar de forma eficiente. Pode nos ensinar a explicar as Escrituras, a exaltar a Cristo e a operar os grandes feitos de Deus por meio do Espírito Santo. Uma outra questão muito importante que a gente precisa trabalhar nessa lição de hoje é a relação entre a perseguição, avivamento e crescimento da igreja. Veja que coisa linda! A proporção que Deus desperta a igreja por meio da perseguição, ela começa a orar a Deus, ela começa a confiar mais em Deus. Isso promove um grande mover. O texto diz que com grande alegria saíam pregando o evangelho por onde quer que passavam. Veja, a perseguição produziu um temor no meio da igreja, produziu um grande mover de Deus e a operação de grandes milagres de Deus no meio da igreja. Todas as vezes que nós pregarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo, nós seremos perseguidos e a nossa mensagem será aceita por aqueles a quem o Espírito Santo convencer e será rejeitada por aqueles que não são de Deus. Uma das coisas que caracteriza a verdadeira pregação é também a oposição daqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente prega e agrada a todo mundo, sinal que a nossa pregação está vazia e ela não vem de Deus. Então nós temos sim uma relação entre a perseguição, que promove a oração, a dependência de Deus, que promove um mover e uma ação poderosa do Espírito Santo por meio dos milagres, das manifestações de poder e da presença genuína do Espírito Santo no meio da igreja, como também promove o verdadeiro crescimento da igreja. A igreja de Jerusalém e a igreja primitiva não nasceu porque usou esse ou aquele método, porque ela usou grupos familiares, porque ela usou célula, porque ela usou evangelismo de rua. Não, ela não privilegiou absolutamente nada. Ela foi guiada no poder do Espírito Santo. Aqui, a perseguição, a oposição dos ímpios promoveu o crescimento da igreja, porque isso levou os cristãos a confiar em Deus, a orar e a depender mais do Espírito Santo. E isso promoveu um crescimento muito grande da igreja. Será que nós estaríamos dispostos a comprar esse método na internet? Seja perseguido, que você vai crescer. Viva o Evangelho na sua íntegra, na pureza, que a sua igreja vai crescer. Obedeça a Deus, ore, jejue, dê a sua vida por amor a Cristo. Essas ênfases não serão dadas. Por quê? Porque as pessoas querem usar os métodos em detrimento da dependência de Deus. Aqui está uma igreja que dependeu unicamente da ação do Espírito Santo. Tudo o que essa igreja fez foi iniciativa do Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo. O texto de Atos usa a expressão 56 vezes em todo o seu livro para se referir à ação do Espírito Santo conduzindo a igreja. Em cada capítulo do livro de Atos, o Espírito Santo aparece como protagonista, como diretor, como aquele que conduz todas as coisas, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado por meio da igreja. Que Deus nos torne uma igreja assim, que ame a Deus, que prega as Escrituras, que exalta a Cristo e cheia do Espírito Santo. Deus abençoe você. Um fato interessante nessa passagem é que os samaritanos, eles não receberam o Espírito Santo até que Pedro e João viessem e impusessem as mãos sobre eles. Lucas, ao registrar esse fato,
a gente observa que ele não tem a intenção de comparar a espiritualidade de Filipe com a espiritualidade dos apóstolos. A retenção por Deus da concessão do Espírito aos samaritanos nos leva a entender que Lucas quis frisar ali uma submissão à autoridade pastoral, evitando assim que a igreja primitiva ela se dividisse, né, em uma parte judaica e uma parte samaritana rival. Ao percebermos na história dos samaritanos e judeus que eles tinham uma certa rivalidade, a gente pode ver esses contrastes dentro da própria palavra de Deus. Os crentes samaritanos, eles tinham que submeter à autoridade dos apóstolos, mesmo que não gostassem naturalmente dos judeus. Então a gente percebe lendo o livro de Atos, esta passagem é justamente para que não houvesse uma igreja lá em Samaria e outra igreja em Jerusalém. Então os apóstolos oraram, impuseram as mãos, eles receberam ali o Espírito Santo, dizendo que era uma igreja só e que estavam debaixo de uma autoridade pastoral, de uma autoridade apostólica. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra.
E agora, irmãos, vamos para o nosso quadro Perguntas e Respostas, para ver se os irmãos absorveram bem o conteúdo da aula. Pergunta número 1. O crescimento da igreja primitiva em meio à perseguição se deu principalmente porque a permanência no Templo de Jerusalém proporcionava certa legitimidade religiosa. B. A dor dos cristãos provocava sensibilidade política entre os líderes religiosos. C. A liderança cristã buscou mediações com Roma visando a sobrevivência do movimento. E D. A perseguição dispersou os discípulos que pregaram com ousadia e autoridade. Tempo na tela. Tempo esgotado, e você que respondeu a letra D, você respondeu corretamente. A perseguição dispersou os discípulos que pregaram com ousadia e autoridade. Segunda pergunta: a evangelização da igreja primitiva era marcada por a adoção de estratégias filosóficas para comunicar-se com a cultura greco-romana. B. Uma proclamação centrada em Cristo, alicerçada nas Escrituras. C. A preservação da identidade judaica como caminho de legitimidade apostólica. D. Uma exposição narrativa baseada em experiências pessoais, com pouca base escritural. Tempo na tela. E você que respondeu a letra B, você respondeu corretamente. Uma proclamação centrada em Cristo, alicerçada nas Escrituras. Terceira pergunta: a expressão "o sangue dos mártires é a semente da igreja" comunica que a. O sofrimento dos santos representa a disciplina corretiva de Deus. B. O martírio revela o contraste entre a fé autêntica e a religiosidade institucional. C. A perseguição serve como elemento de purificação espiritual da comunidade. E letra D. Deus transforma o sofrimento dos fiéis em instrumento para o avanço do reino. Tempo na tela. E você que respondeu a letra D, você respondeu corretamente. Deus transforma o sofrimento dos fiéis em instrumento para avanço do reino. Pergunta número 4. Para os apóstolos, o discipulado só se tornava pleno quando havia a aceitação dos fundamentos culturais e litúrgicos do judaísmo. B. Reconhecimento da autoridade apostólica pelas lideranças sinagogais. C. A manifestação clara e consciente do Espírito Santo. E a letra D. A confissão pública de fé em locais legitimados pela tradição judaica. Tempo na tela. E você que respondeu a letra C, você respondeu corretamente. A manifestação clara e consciente do Espírito Santo. Vamos então agora à nossa última pergunta. Pergunta número 5. A igreja cresceu mesmo sendo perseguida porque sua estrutura comunitária atraía os marginalizados pelo sistema religioso dominante. B. A resistência diante da dor fortalecia a identidade dos primeiros cristãos. C. Fatores sociológicos contribuíram para a ampliação natural do movimento. E a letra D. Deus, em sua soberania, usou a perseguição para espalhar o Evangelho. Tempo na tela. Tempo esgotado. Você que respondeu a letra D,
Você respondeu corretamente. Deus, em sua soberania, usou a perseguição para espalhar o Evangelho. E esse foi o nosso momento Perguntas e Resposta. Espero que os irmãos tenham acertado todas as perguntas. Voltamos agora para a finalização da nossa aula. Bom, amados irmãos, chegamos ao final da nossa lição e concluindo o que nós aprendemos hoje é que Deus, Ele emprega todas as coisas para promover a sua glória. Deus, Ele usou a posição do Sinédrio, o apedrejamento de Estevão e a oposição de Saulo para dispersar os santos de Jerusalém. E assim dá o início ao cumprimento da grande comissão. Na lição de hoje, no livro de Atos, Lucas revela como Deus preparou homens e mulheres para levar e receber o Evangelho. Que nós sejamos encorajados a orar mais a esse respeito. Orar para que Deus abra os corações de homens e mulheres e então nos leve a eles ou eles a nós com as boas novas do Evangelho. Que esta lição possa estar no seu coração e que esse sentimento pelas almas e pela expansão do reino de Deus seja um sentimento que brota do seu coração por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, para finalizarmos esta aula, vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, por esse momento passado aqui, onde aprendemos, Senhor, sobre a Tua Palavra. Senhor, que este ensino, Senhor, seja cravado em nossos corações. Que não venhamos nos esquecer de nenhuma só palavra, Senhor, e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos aqui, seguindo, Senhor, o exemplo dos irmãos ali, onde eles, com perseverança, seguiam a doutrina dos apóstolos. Que nós venhamos também ter esta mesma perseverança em seguir na doutrina dos ensinos da Escritura e da nossa igreja. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Fique com Deus, irmãos. Paz. A paz, irmãos. Paz, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Vamos então iniciar a nossa lição com uma oração. Acho que isso ficou legal, não é? Com uma oração. Queridos irmãos, Peraí. Então, tá. Vou tirar tudo. Você vai usar a folha? Vai sobrar uma folha, eu vou usar. Eles foram dispersos porque eles estavam fugindo, né? Quer fazer essa pergunta? Não. Não sei, vocês que sabem. Você quer responder? Eu seria o primeiro a fugir. Exemplo para nós cristãos. Cristões. Não ficaram desesperados e nem desanimaram. Pelo contrário, continuaram. Deixa eu dormir. Bom, o livro de Atos... Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.